Estamos numa série que o pastor Jailson começou na semana passada e eu estou dando continuidade, série intitulada Desafios para a Família Cristã. E nós estamos focando principalmente em coisas que têm mudado a mentalidade, o padrão, a natureza das coisas no que diz respeito a cuidado de família. Eu vou relembrar algumas coisas que o pastor Jailson disse no domingo passado e vamos prosseguir a partir daquilo que ele nos trouxe. Mas antes gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler versos 18 a 32. E depois nós entraremos na discussão do tema e do nosso texto. O título da nossa mensagem é Entregues a uma disposição reprovável. Romanos 1, a partir do versículo 18, diz assim: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar. Pai, estamos diante de um texto rico e um assunto bastante contestado em nossos dias. Dá-nos clareza, veracidade e mexe conosco de tal forma que reflitamos e processemos aquilo que será dito e articulado nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Reverendo Jailson já falou no domingo passado que nós teremos uma série com 4 partes no mês de maio. O pastor Jailson já pregou no domingo passado, eu prego esse domingo. No domingo que vem nós temos o nosso convidado, o pastor Felipe Fontes, e o pastor Jailson fecha no 4º domingo de maio. E focaremos em família, embora trataremos de alguns assuntos às vezes um pouco diferentes. Mas eu vou continuar na mesma linha do pastor Jailson, introduzida no domingo passado. Alguns dos pontos que ele colocou na primeira mensagem, eu quero relembrar aqui. Ele nos levou a pensar sobre a mudança dos tempos, de como nós vivemos em dias em que a verdade foi relativizada, a história foi reescrita e a experiência é juiz de todas as coisas. Esses 3 pontos que ele desenvolveu na mensagem só mostram como é possível cometer imoralidades, mas de uma forma que elas não parecem mais imorais. Por quê? Porque verdade não é mais absoluta, ela foi tratada, é tratada, tem sido tratada como relativa. A história tem sido reescrita, não é mais a história opressiva do patriarcado e de pessoas que dizem o que tem que ser. Essa história ela é revista e reescrita por outras lentes. E a experiência é juiz de todas as coisas, então o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu desejo, determina quem eu sou.
E uma das coisas que o pastor Jailson trabalhou bastante foi a ideia de como o casamento foi reduzido apenas a afetos, né? Então a chamada união homoafetiva, que é um discurso comum na nossa sociedade, é uma maneira de dizer que não há compromisso, há simplesmente afeto. E enquanto existiu afeto, deve haver união. Quando não tiver mais afeto, não tem importância que não haja mais união. Até porque nesse discurso todo há sempre uma preservação da independência. O pastor Jailson citou aqui pessoas que têm falado na esfera pública no Brasil e têm sido ouvidas como grandes pensadoras e pensadores. Então, isso tudo me leva a pensar em algo que eu gostaria de introduzir nessa manhã, que é o seguinte: que tudo isso indica? Indica perversão do prazer. Eu quero falar de prazer porque uma das coisas que mais a gente tem receio de discutir quando nós falamos com pessoas que não são cristãs é na licitude e na beleza do prazer. O prazer tem sido distorcido de tal forma que a gente fala muito de mandamento e esquece que mandamento está relacionado também ao correto desfrute do prazer colocado por Deus. Então eu queria refletir com você sobre algumas coisas relacionadas ao prazer, uma visão bíblica do prazer. Veja só, em primeiro lugar, o prazer não é problema, que é o erro dos ascetas. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas que tentam reagir à prática homossexual, que foi aquilo que trabalhou-se no domingo passado, e eu vou trabalhar hoje aqui também, porque o nosso texto fala disso. A prática homossexual ela tem sido descrita como alguma coisa que as pessoas buscam porque elas querem felicidade, elas têm afeto, elas querem desfrutar de alegria e de prazer. E no entanto, quando essas palavras vêm aos nossos ouvidos, a impressão que dá é de que a gente tem que rejeitar esse tipo de prazer. Inclusive, essa é uma coisa comum por parte do ascetismo ou asceticismo, que foram os movimentos no decorrer da história, inclusive da história do cristianismo, que visam ser puros, abstendo-se de tudo aquilo que é prazeroso. Isso acontece inclusive dentro da igreja. A gente pode às vezes falar sobre santificação de uma maneira equivocada, achando que a gente se santifica quando a gente se abstém de prazer. Não é verdade isso. Embora o prazer tenha sido pervertido no nosso mundo, no que tange a comida, no que tange a uso de dinheiro, no que tange a sexualidade, a gente não se torna mais santo abstendo-se do prazer. O prazer não é o problema. E abster-se do prazer, portanto, fuga dos prazeres não redime. Veja como Deus fez esse mundo repleto de prazeres. E eu quero falar de maneira bem ampla, antes da gente falar de sexualidade. Nós temos prazeres ligados aos nossos sentidos, não é? A beleza do pôr do sol, a diversidade de temperos e sabores, o doce canto de um pássaro, o aroma suave de uma flor. Tudo isso são prazeres que Deus proporciona às suas criaturas, seres humanos. Nós temos prazeres relacionados a sentimentos. Como é gostoso quando a gente vê o sorriso de uma criança, de um filho, de uma filha, ou a delicadeza de um beijo. Essas coisas são prazeres lícitos que Deus nos deu. Ou situações, eu estava lendo um livro que falava assim, inclusive o prazer sedentário do sono. Não é? A gente está tão desacostumado a pensar nisso, que a gente se esquece que isso é prazeroso, ou a alegria de estar entre amigos. Essas coisas são prazeres que Deus nos deu, que nos saúdam diariamente, e Deus não nos deu para depois dizer, não pode. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele falou assim, de toda árvore do jardim comerás livremente. Portanto, os prazeres foram oferecidos com muita liberdade, e nós precisamos lembrar disso. Isso significa que não é mundano o prazer sexual e nem é necessariamente santo quem é celibatário. E é importante que quando nós conversemos com as pessoas, elas ouçam isso, para que nós expliquemos a elas o que a Bíblia aprova e o que a Bíblia condena. Então não adianta a gente se separar dos prazeres, porque isso seria responsabilizar o mal naquilo que Deus criou e questionar a sabedoria do Deus que deu prazeres. Então, quando a gente falar de prazeres, nós precisamos tomar muito cuidado para não questionar algumas coisas da sexualidade. A segunda coisa que nós aprendemos é que o prazer glorifica a Deus, inclusive o prazer sexual. Prazer deveria estimular a adoração
a Deus. O que eu quero dizer é que cada prazer que Deus colocou na criação deveria levar-nos até Ele, deveria nos levar a nos maravilhar com a sabedoria, com o poder, com a glória do Criador. O prazer não é um fim em si mesmo, ele deve conduzir alguém à adoração, não da coisa criada, mas do Criador. Então, pensa bem, se o prazer do alimento fosse dirigido ao Criador, ele nos levaria a lembrar daquele que nos sacia com pão e vinho. Se o prazer da beleza nos levasse ao Criador, a gente falaria da beleza da sua santidade. Se o prazer do descanso nos levasse ao Criador, nós lembraríamos que Cristo veio a esse mundo para nos dar um sábado eterno de descanso. Hebreus capítulo 4. E se a sexualidade nos levasse ao Criador, deveria nos lembrar de nossa união íntima com Cristo. O que eu quero dizer é que cada prazer nesse mundo não foi dado como algo errôneo. Ele foi dado para nos levar ao Criador. O grande problema é quando a gente adota o prazer por ele mesmo. E aí a gente troca o Criador pela criatura. O Criador pela criação. Por isso, eu quero dizer que o prazer tem limites impostos pelo Criador. Os limites são de ordem natural, isto é, Deus fez certas coisas que são para funcionar de um certo jeito, elas combinam com a ordem natural. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus impõe limites, Ele não é estraga prazer, Ele é protetor. É por isso que o seu estômago tem limite, você não pode comer incessantemente. E se você desobedecer os limites, você vai ter consequências para a sua saúde. Semelhantemente com o prazer sexual, tudo aquilo que vai contra a naturalidade dele, necessariamente tem consequências maléficas. Mas o grande mal que a gente vai discutir hoje é quando as limitações do prazer não são obedecidas. Por quê? Porque o prazer tem limitações quanto ao que ele pode prover. O problema dos homens é que eles procuram no prazer aquilo que o prazer não pode dar: satisfação. Não é curioso que qualquer tipo de prazer, inclusive o sexual, ele é um prazer que é buscado incessantemente, porque a sua satisfação é passageira. A gente pode ter uma deliciosa refeição hoje, amanhã você não fica sem vontade de comer. Por quê? Porque prazeres são transitórios. Eles devem nos apontar para um prazer maior, que nos satisfaz plenamente. Por isso que eu quero falar de como não só a prática homossexual, a homossexualidade, mas todo o pecado, na verdade, é substituir o Criador pela criação. E aqui que entra então a importância de nós olharmos para o nosso texto básico, que é o de Romanos 1, e tentar ver o que a Bíblia nos diz sobre a prática do pecado de maneira geral e a prática homossexual de forma mais específica. Então eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta diante de você, para que nós olhemos para algumas verdades simples, mas chave desse texto de Romanos capítulo 1. Olha só. Primeiros 2 pontos que eu quero estabelecer nesse texto dizem respeito à maneira como os homens desprezam o Criador. Olha o desprezo ao Criador muito nítido no nosso texto. Primeira coisa é que o Criador está estampado na criação. Quando eu falei dos prazeres, o que eu quero que você compreenda é que o prazer é apenas uma das maneiras da gente falar de como isso aponta para o Criador. A gente poderia falar de outras coisas, né? A gente poderia falar das perfeições, das exatidões da criação. A gente poderia falar de como o funcionamento é perfeito, e isso aponta para a sabedoria de Deus. Ou para o poder presente na criação, e isso aponta para o poder de Deus. O que eu estou dizendo é que Romanos capítulo 1, os versos que nós lemos, o 19 e o 20, fala que as coisas que Deus colocou na criação são claramente vistas. Olha o versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus estampou o seu selo, ou colocou a sua assinatura em cada coisa que Ele criou. Isso deveria levar-nos a olhar e enxergar o Criador.
Mas ainda que o Criador tenha se estampado na criação, os homens não o reconhecem. E o não reconhecer não tem desculpa. Essa é uma coisa curiosa acerca do argumento de Romanos 1. Você já viu gente dizendo assim: ai pastor, eu tenho tanta dificuldade com a ideia de que alguma tribo distante não tenha recebido o evangelho e possa ser condenado por Deus? Porque eles nunca ouviram de Jesus. Romanos 1 é um dos textos mais claros, talvez o mais claro da Escritura, que nos explique por que nenhum homem é sem desculpa. Ou melhor, nenhum homem é desculpável, ele é sem desculpa, ele é indesculpável, ele é inexcusável. Por quê? Porque Deus estampou o selo da presença, da existência, dos atributos dele, tanto fora de nós quanto dentro de nós. Romanos 1 fala das coisas fora, e Romanos 2 fala da lei de Deus cravada dentro. Então Deus colocou testemunho dele em todo lugar, na natureza fora de nós, e na maneira como o interior nosso foi criado, foi trabalhado, projetado. Portanto, não há desculpa para não o enxergarem. Isso que o texto deixa muito claro. Ninguém é inocente porque ninguém é totalmente ignorante. Esse é um aspecto importante acerca daquilo que é exposto nesse texto. Segunda verdade é que o texto fala que eles trocaram a verdade pela mentira e o Criador pela criatura. Existem duas coisas importantes acerca desse segundo ponto. Primeiro é a palavra trocaram. Ela aparece algumas vezes. Olha, versículo 23 e depois o 25. O 23 fala assim: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Verso 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram. No versículo 18, não é a palavra trocaram, mas fala assim: suprimem a verdade pela injustiça, que seria um verbo que funciona de maneira sinônima. Então, eles trocaram a verdade pela mentira, trocaram o Criador pela criatura. Aqui existe duas coisas importantes. A primeira, a gente entender que há uma perversão na troca. E segundo, de que existe uma ordem natural estabelecida. Olha que curioso, no versículo 23, há várias menções, ainda que não facilmente percebidas, a Gênesis 1. Olha o versículo 23. Fala assim: trocaram a glória do Deus imortal por imagem, semelhança, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. As palavras imagem, semelhança e a tripla divisão de animais são colocadas lá em Gênesis 1. Eles são os animais criados, nós somos imagem e semelhança de Deus, e no entanto nós trocamos a glória do Criador pela criatura. Então Deus, através de Paulo aqui, está fazendo uma referência a Gênesis 1, a ordem criacional, a maneira como Deus fez as coisas, e de como o pecado é essencialmente uma perversão do que Deus criou. Todo pecado, não só a homossexualidade, todo pecado é uma troca das coisas naturais por coisas que não são naturais, que não obedecem o propósito original. Então, esses dois pontos são importantes para a gente entender agora a segunda parte do texto, que é uma parte mais contundente, mais forte, e que pessoas não têm facilidade de engolir, que é o seguinte: por causa do desprezo ao Criador, então o nosso texto fala do juízo do Criador sobre homens. Primeira coisa que o texto fala: por desprezarem até o testemunho interno, Deus os entregou a paixões infames. Quando eu falo testemunho interno, dá uma olhada no versículo 32. Se você tem a impressão de que as pessoas que adoram a criatura em lugar do Criador fazem coisa errada e não sabem que é errado, você se engana. A Escritura diz que tem uma consciência, alguma coisa que Deus cravou no interior deles, que os leva a saber que tem coisa que é equivocada. Olha o versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, então eles sabem, mas o que eles fazem? Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, a gente precisa tirar da nossa mente a ideia de que as pessoas que estão na prática do mal, qualquer que seja o erro, elas não sabem que é errado. Deus cravou no interior delas um senso de juízo. Agora, por que parece que elas não sabem? É porque elas suprimem a verdade. Elas trocam
a verdade pela mentira. Então, por isso que parece que elas não conhecem. No entanto, o texto fala que aquilo que tem sido feito pelos homens é uma troca, uma inversão. E essa inversão, então, requer o juízo de Deus. E o juízo aqui é a palavra entregou. 3 vezes, verso 24, 26 e 28. Assim como troca aparece 2 vezes, e eu falei que tem um terceiro verbo que funciona de maneira sinônima, a entrega de Deus também aparece 3 vezes. Olha o versículo 24, fala assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. E no verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, a ideia de Deus entregar aqui é claro sinal do juízo de Deus no tempo presente, que aponta para um juízo futuro. Romanos 2, versículo 5 fala de um juízo futuro da parte de Deus. Mas eu quero que você compreenda que em algumas situações, Deus traz juízo aqui nesta vida. Não é completo. A gente chama de juízo temporal, porque acontece na história, no tempo. Mas esse juízo temporal, o que é? Vai parecer estranho para você, mas Deus pune pecado, entregando os homens a mais pecado. Isso, de acordo com Romanos 1, é juízo de Deus. Quando Deus entrega você para a sua própria tolice, isso é juízo. É a mesma coisa que deixar uma criança fazer o que ela quer, quando ela não tem discernimento. Deixar que ela siga o seu próprio caminho. Deixa para você ver, para ver onde vai chegar. Então, quando fala Deus os entregou, traz uma palavra dura de juízo, que a gente precisa entender não só como Deus soltar. Existe esse elemento de Deus soltar, de Deus deixar os homens seguirem o seu próprio caminho, mas alguns autores, e eu acho que eles estão certos nisso, alguns comentaristas dizem assim: o verbo usado no grego, ele tem mais do que só um soltar, tem uma espécie de empurrão, é uma parte ativa. Não é que Deus incita os homens ao pecado, Ele não precisa fazer isso. Quando os homens pecam, eles pecam por causa das suas próprias cobiças, diz Tiago capítulo 1. Mas quando Deus os entrega, existe uma manifestação de juízo, no qual, ao invés de só soltar um barquinho na correnteza, Ele dá um empurrão. E eu estou falando com ousadia essa questão, para que a gente pense em quão triste é ser alvo da ira de Deus, inclusive nesta vida. Porque quando Deus nos entrega as nossas paixões infames, então nós perdemos de vista o que significa uma vida pura. Inclusive, esse é o último ponto do texto. As paixões infames, do ponto 3, diz claramente, se refere à prática homossexual. No versículo 24 fala de impureza sexual. No versículo 26, 27, claramente está se referindo à homossexualidade. E agora vem aqui um ponto chave. Quando eu for falar de homossexualidade no resto dessa mensagem, eu não vou tratá-lo como um pecado de natureza diferente em termos de transgressão, mas de degradação diferente sim. Por quê? Porque a degradação da homossexualidade é que ela inverte coisas naturais. Então, existe um elemento em que a entrega a isso é um juízo de Deus para um buraco mais fundo. Essa é a tristeza desse tipo de vida. A ideia é que elas estão num plano mais baixo de degeneração, que é contrário à natureza. Eles são afetados plenamente. Olha que coisa curiosa, no versículo 24 fala dos seus desejos, no versículo 26 fala das suas paixões, e no versículo 28 fala da sua mente. Não é interessante? Como eles são afetados por completo. Desejos, paixões ou emoções e mente, rumo a uma vida antinatural de degradação. Esse é o nosso texto em resumo. E ele traz uma notícia triste, não é? E a gente não poderia terminar com ele aqui. Portanto, eu quero pensar um pouco sobre as implicações dele e trazer uma palavra de esperança quando nós lidamos com pessoas com tendências ou forte influência do movimento homossexual. Eu quero começar chamando a atenção de como é que o pecado, o juízo de Deus sobre essas pessoas, os leva a uma disposição reprovável.
Primeiro eu vou falar de uma disposição de paixões, depois uma disposição mental. Olha só, o versículo 27 usa uma ilustração interessante. Ele fala assim que os homens que se entregam e convivem com outros homens, eles se inflamaram de paixão uns pelos outros. A linguagem de inflamar, de incendiar, de estar pegando fogo, é para mostrar a intensidade da paixão. O que é curioso disso? A sociedade moderna enxerga isso como positivo. Paulo, nas Escrituras, apresenta exatamente o contrário. Por quê? Porque ser controlado por nossas paixões não é sinônimo de prudência. Desejos desordenados é uma das coisas mais tristes, é um dos retratos mais tristes do ser humano. Tanto é que em outras áreas fica muito claro isso. Alguém desordenado ou controlado por sua ira, ele não é visto positivamente. Uma pessoa controlada por inveja ou ciúmes não é visto positivamente. Pena que a disposição reprovável tem feito com que o controle por emoções ou paixões seja positivo. A Escritura não diz assim, ela diz exatamente o contrário. Quem é controlado por seus desejos, na verdade é escravo deles. É escravo deles, isso não é visto positivamente. A Escritura nos ensina a olhar que desejos são bons quando eles são direcionados para o propósito dado pelo Criador, mas que eles se tornam maus, mesmo quando o desejo por algo bom surge em você, ele se torna mau quando ele te domina. Isso é uma coisa importante para a gente sempre lembrar, quando a gente conversa com pessoas que estão escravizadas pelo pecado, inclusive nós mesmos. Quando a gente fala com pessoas que estão lutando contra a homossexualidade, eles não estão controlados por uma coisa que nós não estamos. Todas as vezes que você deseja algo, inclusive bom, mas de tal forma que isso te domina, você demonstra o mesmo problema essencial do pecado: ser controlado pelos desejos, pelas paixões. Alguns de nós querem algumas coisas que são boas, mas querem com tanta intensidade e de forma tão desordenada que se mostram controlados por isso. Mas a Escritura tem esperança para pessoas que se sentem controladas. Por quê? Uma das coisas mais repetidas no movimento homossexual atual é falar que eu não consigo mudar, isso sou quem eu sou, né? Isso aqui é a minha identidade, isso aqui é o meu jeito de ser, eu não nasci, eu não pedi para nascer assim. E isso é uma das coisas que a Escritura traz muita alegria, em dizer que quando nós falamos do Evangelho, nós falamos de paixões colocadas no seu devido lugar. Quando Paulo fala de homossexualidade em 1 Coríntios 6, ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas agora vocês foram lavados, justificados em Cristo Jesus. Quando ele fala tais fostes, é porque Paulo acredita no poder extraordinário do Evangelho de transformar pessoas controladas por paixões, de fazê-las ter domínio sobre as paixões antes do que serem dominadas por elas. Além de paixões, o texto fala sobre termos uma disposição mental reprovável no versículo 28. E aqui que é interessante, porque se Paulo fala de uma mente que foi disposta a algo reprovável, ela está pervertida, o mesmo Paulo lá na frente na sua carta vai falar assim: rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. E depois no verso 2 de Romanos 12 fala assim: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante, o que Paulo está ensinando é que o Evangelho, as misericórdias de Deus, tem capacidade de transformar mente reprovável numa mente aprovada. Então, quando nós falamos para as pessoas acerca do Evangelho, nós temos que não só acreditar no poder disso, mas falar com tal intensidade que elas nos achem loucos, se necessário for. Por quê? Porque o Evangelho frequentemente é visto como loucura. Nós acreditamos no poder que ele tem de transformar disposição de paixões e de mente. Nós acreditamos que ele é capaz de fazer-nos controlar paixões e fazer-nos ter uma mente renovada. E é isso que eu quero que você fale às pessoas ao seu redor. Inclusive, eu quero terminar levando-nos a pensar o seguinte: frequentemente as pessoas atacam a igreja quando ela fala de pecados como homossexualidade, como se ela estivesse deixando de lado a ideia de que igreja é um lugar de gente pecadora. E é verdade, ela é mesmo.
Mas o que significa igreja é um lugar para gente pecadora? É que nós não deixamos de pregar arrependimento. Arrependimento, quando nós pregamos, nós queremos uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade sobre nós mesmos, sobre o que é o pecado, sobre quem é Deus. Mas perceba como é que nós temos que fazer esse apelo. E daí que está a grande diferença quando nós testemunhamos para pessoas que lutam contra paixões homossexuais. É que nós não chamamos o homossexual ao arrependimento porque somos perfeitos. Não. Mas porque igreja é lugar de gente arrependida. Em outras palavras, se as pessoas chegarem aqui e falarem assim, é engraçado que o pastor está pregando, ele está falando contra a homossexualidade, mas eu vejo muita gente pecadora aqui. É verdade, vai mesmo. Vai continuar vendo. Mas aqui não é um lugar de gente pecadora que deve permanecer no pecado. Aqui é lugar de gente pecadora que está quebrantada pelo pecado. E não importa qual, inclusive a homossexualidade, que tem sido colocada como algo imutável pela nossa sociedade. Mas a Escritura nos dá uma perspectiva diferente. Não só é possível, como já tem acontecido, que pessoas são libertas desses laços de escravidão. Porque elas se colocam diante daquele que muda a nossa identidade. Então, eu quero conclamar você a pensar um pouquinho mais sobre isso, de uma maneira caridosa. Você vê que eu falei muito sobre pecado e não só sobre homossexualismo hoje. Porque eu quero que você entenda que o homossexualismo é Deus levar a consequências feias, mas que o pecado sempre faz, qualquer tipo de pecado. Ele leva você a perverter o que é natural. Então, quando a gente fala com pessoas que estão se sentindo escravizadas por isso, nós falamos como quem entende do que é perversão. Porque nós também somos pessoas que pervertem o que é natural e colocam algo antinatural como se fosse a verdade. Eu gostaria de orar pela nossa igreja para que a gente tivesse a coragem de fazer o que hoje pouca gente tem feito, que é falar abertamente sobre essas coisas em nossa sociedade. Nossa aula de escola dominical vai ser sobre isso. Sobre como falar dessas coisas na esfera pública. Mas nós vamos orar, pedir que nós creiamos no poder do Evangelho de transformar paixões e mente. Pai do céu, nós te bendizemos pelo teu Evangelho, que de maneira simples faz-nos recordar que o Senhor nos liberta de prazeres desordenados para termos prazer no Senhor. É isso que é arrependimento, Senhor. É nós abandonarmos os prazeres deste mundo como fins em si mesmos, para que o nosso prazer maior seja o Senhor. Para que a razão da nossa vida, a porção da nossa existência seja o Senhor. Pedimos que isso não só aconteça conosco, os que estão aqui, os que têm lutas diversas contra pecados, mas que nós preguemos esse tipo de mensagem àqueles que lutam contra a prática homossexual. Um evangelho capaz de ordenar paixões e transformar mente, para que tenhamos prazer no Senhor e nas coisas que o Senhor fez. Oramos em nome de Cristo. Amém.